Rondônia, teu cenário tem 1000 cores, cores que Brasil e brasileiros desconhecem. As garças brancas sobrevoando os pântanos, o papagaio verde, verde como as matas, e o macaco gracioso que pula pelos galhos nas acrobacias que permitem cipós dependurado nas árvores frondosas. A cobra d'água, a onça pintada, a negra, as duas ainda esturram mata dentro. O boto cor-de-rosa e o seu balé. Ó Rondônia de imensas graças! Olá, amigos, no ar o podcast Pode Opinar e hoje recebe Sua Excelência, o ex-governador de Rondônia, o advogado Daniel Pereira. Daniel vem contar histórias da vida dele, vem falar dos primórdios de Rondônia, vem contar a história aí de como ele começou a vida em Rondônia, sua relação com o Estado, sua relação com a política. No meio, é claro, tem umas pitadas aí da questão sociopolítica atual. Pois bem, no ar o podcast Pode Opinar e é um prazer recebê-lo aqui, Daniel Pereira. Seja bem-vindo. Olha, irmão, obrigado. Parabéns aí pelo esse novo projeto que você está à frente dele e fico muito honrado de você ter me convidado. Uma satisfação estar aqui contigo e teu público, que eu sei que é imenso. Daniel, qual é a sua relação com o estado de Rondônia? Como é que se deu a sua chegada por aqui? Quando foi que Daniel Pereira aportou por aqui? Quais foram os percalços encontrados pelo caminho aí? Arimar, eu faço parte de uma leva de milhares de brasileiros que lá nos anos 70, começo dos anos 80, vieram para Rondônia, né? Que é essa leva da migração do pessoal do Sul e Sudeste, parte do Centro-Oeste, que vieram para cá. Esse ano, agora no mês de julho, fazem 50 anos que a minha família veio de mudança para cá, né? Não a minha família do meu pai, mas o meu tio, que veio primeiro, o tio Antônio, ele trouxe parte da família dele em 75, né? Ele veio para Vilhena, depois foi para Colorado, e aí em 77 viemos nós, né? Meu pai, minha avó, minha mãe, meu irmão e eu, e aí em 79, aliás, 78, vieram os outros 3 tios, irmão do meu pai. Chegaste aqui com quantos anos? Tinha 12. 12 anos. 12 anos. Então nós chegamos em Rondônia, uma curiosidade, Já é mais rondoniense do que muito mais rondoniense. paranaense, né? Muito mais. Eu sou biologicamente paranaense, mas emocionalmente eu sou rondoniense. E aí, olha só, nós chegamos em Rondônia dia 23 de novembro de 77. O que significa essa data? Essa data é a data que foi criado o município de Vilhena. Então, o dia zero do município de Rondônia é 23 de novembro de 1977. Nós chegamos de manhã, de ônibus, mais ou menos umas 10 horas por aí, quando nós chegamos em Vilhena e havia muitos fogos. E aí eu era molecão, mas gostava já de fazer uma brincadeira, e eu brinquei com meu pai. Falei, ó, estão recebendo a gente em festa. Então essa é a imagem que eu tenho de Rondônia, que é de ser recebido em festa, dia 23 de novembro de 77, aniversário de Vilhena e o primeiro dia e a primeira noite que nós tivemos em Rondônia. Daniel, quando cessaram os fogos e a emoção baixou, o que o Daniel encontrou em Rondônia no caminho aí? Cara, no caminho nós já começamos com um problema, porque novembro já era um período chuvoso, né? E então de Vilhena para Colorado a estrada era muito precária. Aí as poucas coisas que a gente tinha, nós colocamos, meu pai arrumou uma caminhonete que fazia naquelas caminhonetes das Ford traçadas. Meu pai arrumou uma caminhonete daquela para nos levar. E no meio do caminho, faltando mais ou menos uns 10 quilômetros para 10 ou 15 quilômetros para chegar em Colorado, essa caminhonete atola e ela não ia nem para frente nem para trás de jeito nenhum, deu um trabalho danado, né? Tanto é que nós chegamos de baixa chuva no final da tarde na casa desse meu tio, do tio Antônio, né? Que já estava lá estabelecido, já ele, a dona Ana, que era a esposa dele, as primas, a Virgínia, a Maria Aparecida, que é a Zizi, e a Maria José, que é a Nininha. Então, foi o meu primeiro dia de Rondônia, foi essa história e contato com a minha família e com meus primos, né, os filhos mais velhos dele, que era o Zé Maria, o João Maria, até o João faleceu esse ano, lá em Vilhena, Maria Eva, e a Terezinha, e o pessoal da família. Foi um dia que a gente não vai esquecer nunca. Daniel, qual foi o seu primeiro contato com Rondônia do ponto de vista profissional? Começou como? Como criança ainda? Já começou a trabalhar cedo? Como é que foi sua relação? Arimar,
parte por gostar e parte por necessidade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai é trabalhador rural, um camponês, e os filhos têm uma tendência de querer acompanhar e imitar os pais, né? No meu caso não foi diferente. Meu pai tocava a roça, eu ia cuidar da roça. Meu pai ia plantar café, eu ia junto com meu pai plantar café. Meu pai ia quebrar milho, eu ia junto com ele. E eu comecei a fazer isso muito cedo. Com um detalhe, meu pai nunca falou, Daniel, você vai ter que trabalhar hoje. Nunca fez isso. E eu comecei a trabalhar por, por gostar, né? E depois eu comecei a trabalhar por necessidade, Nessa época, né? o governador era quem aqui? Eu estou falando ainda Do do, território do território de Rondônia, eu né? estou falando ainda do Paraná, mas quando eu vim para cá, aí aqui a gente trabalhava por necessidade mesmo, porque veja bem, quando nós chegamos nesse contexto político, rapidamente já chego nele, mas quando nós chegamos aqui, não tinha dinheiro nenhum. O dinheiro que meu pai tinha, ele pagou as passagens para a gente chegar aqui. Se tivesse que voltar, tinha que voltar a pé, né? E quando nós chegamos em Colorado, por mais que meu pai tivesse vontade de trabalhar, ninguém tinha um centavo para pagar um dia de serviço para ninguém. Então, os primeiros dias nossos de Rondônia foram bastante difíceis. Se não fosse o meu tio e a produção que ele tinha, de pelo menos arroz, feijão, esse negócio, umas galinhas não faltava. E quem era o governador de Rondônia era o Humberto da Silva Guedes. E eu, por O exemplo, homem que tive. preparou as bases para receber o novo Pois estado. é, eu tive a satisfação de a primeira visita que o Teixeira fez em Colorado, isso já foi em 78, eu já era estudante e eu tive o prazer de ser um dos muitos que estava lá admirado olhando para o Coronel Teixeira e o Coronel Humberto da Silva Guedes. Daniel, naquele momento, o que já povoava sua mente em relação ao seu futuro? Arimar, vou ser bem sincero contigo. Quando a gente veio para Rondônia, eu acredito que a maior parte das famílias era assim. A única coisa que a gente queria era uma oportunidade para sobreviver, entendeu? Porque as coisas eram muito difíceis, né? Para a gente, como para todo mundo que veio para cá nessa época. A diferença que eu digo para as pessoas que vieram para Rondônia, principalmente esse pessoal que vieram no processo de imigração, mas vamos estender isso também para os soldados da borracha, o cara tinha que ter muita coragem para pegar e sair do Nordeste ou do Centro-Sul do país e vir para cá naquela época. Hoje não, hoje é festa, né? Então, a expectativa nossa era de sobrevivência, porque eu sou de uma família de colonos que são os pioneiros, a primeira família que morou na cidade que eu nasci, né? Que inclusive tem uma avenida lá que é homenagem ao meu avô e aos meus tios-avós. Os descendentes deles, que são meu pai e meus tios, lá por alguns negócios que fizeram para levar os filhos para poder estudar um pouquinho na cidade, acabou não dando certo como comerciante, e eles vieram bater com os costados aqui em Rondônia. Então a expectativa nossa era de sobreviver. Então eu brinco que a gente conseguiu, para quem só queria sobreviver, nós conseguimos muita coisa em Rondônia. Seu primeiro ingresso na atividade profissional foi em sala de aula, né? Não, eu fiz muita coisa antes de chegar em sala de aula, né? Colorado, para sobreviver, a gente plantava batata doce, no final de semana ia vender. Eu trabalhei fazendo tijolo, fiz muito tijolo. O prédio antigo do Beirão lá de Colorado foi eu que fiz praticamente 100% dos tijolos, eu e um primo que hoje mora em Vilhena, o João Eudes. Capinamos tudo quanto é terreno que foi possível lá em Colorado para poder garantir o dinheiro da comida. E eu fui para o sítio. Meu pai pegou um lote do INCRA em 78, onde hoje é o município de Pimenteiras, mas na época era município de Vilhena ainda, né? E meu pai veio para cá, já tinha 50 anos que ele foi pai já. Ele tinha 30 e pouco, quase 40 anos quando eu nasci. Então, era um senhor idoso e tinha um filho mais velho muito novo. E quando ele pegou esse sítio, eu deixei de estudar, tinha 14 para 15 anos, deixei de estudar e fui para o sítio junto com ele. E lá no sítio que eu acabei tendo a oportunidade de fazer aquilo que eu faço até hoje, que é ter minha ligação com a educação, né? Acabei virando, de um dia para o outro, eu saí da roça que estava capinando e virei professor no dia seguinte, depois de uns 30, 40 dias de treinamento. Era professor primário. Professor primário de uma escola multisseriada na área rural, onde hoje passa a BR que liga Cerejeiras até Pimenteiras, e eu, como governador, tive o prazer de passar em cima de uma rodovia pavimentada que eu andava de bicicleta nela quando eu ia para a sala de aula. Então, um negócio para mim muito interessante. Daniel, o sangue do magistério até hoje ainda corre na sua veia?
Arimar, a bem da verdade, eu como professor, eu tive pouca atividade como professor, mas ao longo desse tempo todo, eu ajudei demais os meus colegas que são trabalhadores na educação. Inclusive, estou fazendo isso agora, né? Eu sou presidente da comissão do magistério e esses colegas dependem muito dessa comissão para que os processos deles sejam analisados, que seja desenrolado, aquele negócio todo. Então, desde 88, que eu fui a primeira vez a Brasília, levando documentos para que um advogado chamado Luiz Felipe Belmont, inclusive ficou famoso agora recentemente Eu por causa conheço. de alguns envolvimentos políticos dele, mas ele, como advogado, é muito bom. E ele ganhou a primeira grande ação de servidores públicos, na verdade, dos professores aqui para Rondônia, e eu conheci o Luiz Felipe em 88, não tinha nem sindicalismo público existia, a Constituição Eu não já permitia, entrevistei. né? E aí eu de lá para cá foi só lá só abriu a porta, né? Então aí tem uma contribuição muito grande. E tanto a nossa passagem pela Assembleia Legislativa, como a passagem pelo governo e como a passagem pelo Sebrae também, em todas as oportunidades que nós tivemos, nós procuramos ajudar os educadores e ajudar os educandos, né? Então a Daniel, gente tem muita contribuição aí nessa seara. eu quero ainda voltar para a cronologia aqui para saber como se deu o seu ingresso na seara política. Fruto do acaso, né? Quando eu fui para. Eu brinco que eu fui uma vítima da ditadura militar já na escola. Eu fui escolhido como líder da sala de aula, mas como eu era um moleque um tanto quanto levado, vamos chamar assim, não sei se quem está me ouvindo entende o que é esse termo, mas eu não permitiram que eu fosse o líder da sala. Eu brinco, falei, pô, eu sofri Um bullying. Isso foi em 78, né? Eu falo, ó, eu fui vítima. Precursor do bullying. Fui vítima da. Não era, é porque eu era levado demais e os caras falaram, não, esse moleque não serve para ser líder. Mas, sem falsa modéstia, eu acho que eles avaliaram mal o quadro, né? Porque se eles tivessem me levado para ser. Se eu tivesse no lugar deles, teria feito diferente. Quando você pega um garoto que tem qualidade, mas ele tem um comportamento difícil, dê responsabilidade para ele. Porque se ele tiver alguma coisa de boa qualidade, ele vai se tocar e vai melhorar, né? Daniel, quais são os seus temores? Quais são os seus medos? Cara, tá aí alguma coisa. Eu aprendi, Arimar, com meu pai a não ter medo. Mas depois, que meu pai não tinha medo, mas depois, como eu não sou meu pai, eu não tenho a mesma Habilidade, sou a né? herança dele, mas eu não tenho as mesmas qualidades dele, eu gostaria de ter. Eu aprendi que o segredo não é ter medo, o segredo é saber enfrentar o medo e conseguir superar isso, né? Então, eu já tive muitas oportunidades que eu deveria ter medo, mas graças a Deus eu consegui superar o medo em todas essas oportunidades. Criou freio para isso? A gente vai aprendendo, cada dia que passa é um desafio novo e, enfim, a gente vai levando. Bom, você ingressou então como vereador lá em Cerejeiras, não é isso? Então, eu fui. A minha história todinha como política, eu comecei a dar aula, lá, como a gente já falou, e eu dava aula em 2 escolas. E, na verdade, tinha mais um colega, o professor Alfino, que dava aula numa outra escola, e a comunidade dessas 3 escolas, sob a liderança de uma pessoa que hoje mora em Cabixi, amigo nosso, o Luiz Alcides, e a dona Marilza, que é a esposa dele. E o Luiz era um líder comunitário e ele teve a ideia de juntar as 3 comunidades para fazer uma prévia, para indicar um candidato a vereador da linha. E eu era o professor e a reunião era na minha escola, num domingo. E eu estava com cachumba, inclusive, que eu tinha pego da minha filha mais velha, né? Isso complicado, com papão, febre, dor de cabeça, né? Aí eu fui para abrir a escola e aí um colega lá falou, não, Daniel, você tem que ser candidato a vereador. Moral da história. Apareceram 3 nomes como candidato a vereador, o do Luiz, que por sinal era um belíssimo nome, do Félix, que era um vizinho nosso, e o meu. E eu acabei tendo lá uns 70% dos votos da Nós comunidade. estamos falando de que década? Nós estamos falando do ano de 87. 87. 87. E, aliás, eu nem filiação político-partidária eu tinha, né? Foi depois que eu passei por esse processo que eu acabei me filiando no Partido dos Trabalhadores. Em 88 fui candidato e eu não trabalhei com a perspectiva de me eleger porque eu morava lá no sítio, aquele negócio todo, e tinha muita gente boa na nossa chapa, né? Mas Deus olhou para mim e falou, é você que vai, Daniel. Eu acabei me elegendo e isso foi o pontapé inicial para outras campanhas. Muito bem. Agora eu quero dar uma outra roupagem aqui para a nossa entrevista.
Eu gostaria de saber do Daniel Pereira, já passando aqui para a seara política, eu gostaria de saber, Daniel Pereira, ex-governador, ex-deputado estadual, ex-governador de Rondônia. Daniel, esses destemidos pioneiros, exatamente como você e sua família, hoje eles continuam aí na batalha do dia a dia. Eu gostaria de saber se, a seu ver, a classe política atual, ela tem honrado a dignidade, o legado desses primeiros habitantes da vida de Rondônia. Arimar, o que eu poderia dizer sobre isso? O que eu posso dizer é que nós, quando tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de ser, por uma circunstância do destino, eu tive a oportunidade de ser vice-governador do estado e depois, com o afastamento do governador Confúcio, chegar a governador. Eu consegui chegar a governador e procurei fazer o melhor nisso daí, né? Eu não me sinto muito à vontade para fazer uma avaliação de conjuntura, porque eu poderia não ser justo, né? Ou eu vou ficar adulando pela adulação, ou então eu vou falar mal de algo também que pode não ser justo da minha parte. Eu acho que o atual governo do estado, né, o atual governador, é uma pessoa que se elegeu por acaso em 2018. Ele saiu candidato para ter acesso ao presidente que seria eleito, que todo mundo sabia que o Bolsonaro ia ser presidente em 2018, e ele já tinha sido cabo eleitoral do Mauro para ser secretário de alguma coisa. Tinha sido cabo eleitoral do Confúcio para não ser como militar, para ficar na área de educação e não fazendo o trabalho dele como militar. E ele tentou fazer isso de novo, deu muita sorte, chegou a governador e deu a sorte de ser reeleito. Diz que o raio não cai duas vezes num lugar só, mas aqui caiu, né? Eu acho que a fragilidade que a gente tem aqui no estado de Rondônia, a classe política como um todo, ela gira em torno de quem é que a gente tem como governador. Se você tem um bom governador, a classe política se alinha a isso. Agora, se você tem um governador que é ausente, como é o caso do nosso governador, infelizmente a classe política todinha acaba pagando por isso. Hoje a Assembleia Legislativa, a seu ver, está deixando a desejar? Eu não posso falar sobre o trabalho da Assembleia Legislativa, eu não acompanho, né? Agora, porque a Assembleia Legislativa, ela trabalha por demanda, porque o poder legislativo no Brasil, devido o nosso modelo constitucional, a iniciativa legal de legislação é praticamente toda do Poder Executivo. Muita coisa é de responsabilidade do Poder Legislativo. Então, o que movimenta e faz o Legislativo ser reconhecido do ponto de vista do campo legislativo são iniciativas do Poder Executivo. E convenhamos, o governo Marco Rocha, ele viveu esses últimos 6 anos e 7 meses em cima de algumas coisas que ele recebeu como legado no governo do Confúcio, do Daniel, deu continuidade, isso merece ser registrado, e a maioria das coisas que estavam em andamento ele simplesmente deixou para lá. E não teve iniciativa nova nenhuma. Eu consigo colocar desde do Jerônimo, desde o Teixeira, bem da verdade, a gente consegue pegar governador por governador e dizer alguma coisa que esse governador passou e deixou. O Marco Rocha, daqui uns 5 anos depois que ele for governador, ninguém vai lembrar dele mais, porque não tem nada, não tem marca o governo dele, né? E aí não tem condições de você ter uma Assembleia que seja reconhecida em função da fragilidade do governo. Muito bem, eu gostaria de saber agora, do Daniel Pereira, quais são, então, os aspectos de identidade rondoniense que ele considera fundamentais para o futuro político desse estado? Pô, Arimar, a pergunta é complexa. Arimar, eu advoguei sempre e continuo fazendo isso, que o estado de Rondônia é um estado fantástico, né? Eu sempre faço a seguinte analogia. Quando você lê a Bíblia, quando os judeus, os hebreus, saíram lá do Egito, eles passaram 40 anos no deserto. E nesse mesmo tempo, nós pegamos o estado e criamos. Né? 77, quando a gente chegou aqui, o estado naquele dia, tinha uma meia dúzia de municípios. Hoje tem 52. Fantástico que foi feito aqui no estado de Rondônia. Né? Então, a gente tem uma população muito, muito boa, muito comprometida. E eu sempre pensei, um pensamento meu, que a hora que o Estado passar a ser governado pelos filhos do Estado, aqueles que nasceram aqui, porque, veja bem, os que vieram para cá, que foram governadores antes, que vieram adultos já, eles tinham uma ligação muito forte com os estados deles. Quem era do Nordeste era apaixonado pelo Nordeste, quem era do Sul era apaixonado pelo Sul, e
quem tem um sentimento de apego ao estado de Rondônia, porque é o estado dele, é quem nasceu aqui, né? Mas já há uma nova safra hoje. O prefeito de Paraná já nasceu em Sim, Paraná. mas O é isso. prefeito de Jaru já nasceu em Jaru. Perfeito, O ex-chefe da Casa Civil já nasceu aqui. O perfeito. ex-presidente da Assembleia. Isso é positivo para que os natos ou adotivos comecem a dar uma identidade diferente para o seu estado, com, digamos assim, mais amor no coração? Arimar, essa questão do apego da terra, eu acho que eles têm obrigação de ter mais. Tem obrigação, né? Pelo menos é o que eu penso. E você citou mesmo. Hoje, por exemplo, por acaso eu encontrei o Joãozinho, o João Gonçalves, que foi prefeito eleito e reeleito de Jaru e elegeu o sucessor. Registro que Jaru era uma fábrica de destruição de político, né? Porque os prefeitos, quando terminavam o mandato, tinha dificuldade para dar continuidade no outro. A história de Jaru é essa. E o João conseguiu um belíssimo trabalho, né? Inclusive o Jefferson Lima, que era o vice dele, que é o sucessor, é filho da terra também. Os senadores, a gente tem o senador Marco Rogério, nascido em Rondônia. Nascido em Rondônia, né? O Léo Moraes, prefeito da capital, nascido em Rondônia. Então a gente já está chegando aí uma... Mariana, que embora não tenha sido eleita prefeita, né, e senadora na última eleição, é filha da terra, né? O Maurício é filho da terra. Então a gente já tem muita gente boa que nasceu aqui no estado. Agora, eu também preciso fazer o seguinte corte, porque... Quando eu quero me defender de alguém que quer dizer para mim que eu não sou rondoniense, sabe o que eu digo? Eu digo o seguinte, falo, olha, o nascimento da gente é um fato biológico. Você não escolhe onde você quer nascer. Você nasce. E depois que você descobre onde você nasceu, né? Agora, morar no lugar é você que escolhe. Eu, por exemplo, não nasci em Rondônia, mas eu estou em Rondônia há 48 anos. 30 desses anos, desde fevereiro de 1995, eu moro em Porto Velho. Então, a minha moradia em Porto Velho foi uma opção minha, foi uma escolha minha. E isso me dá muita alegria, porque minhas duas filhas cresceram aqui, o meu filho Alexandre nasceu aqui e o meu neto Henrico nasceu no mesmo hospital que o tio Alexandre nasceu. Então, isso cria também um sentimento de pertencimento muito forte, né? E aí, Arimar, vem os títulos de cidadão honorário. Eu talvez seja o cara que tem mais título de cidadão honorário em Rondônia, né? Inclusive, eu fui o primeiro ex-governador a receber um título de cidadão honorário na Assembleia. Depois os caras ficaram com vergonha, porque eu não tinha mais merecimento de que outros governadores lembraram dos outros, né? Mas o deputado Lebrão me deu, como deputado estadual, essa grata satisfação de ser lembrado pela Assembleia Legislativa. E se eu não sou filho adotivo, do ponto de vista do certidão de nascimento, mas politicamente sou reconhecido como filho de Rondônia e isso me deixa muito feliz. Cidadão de Rondônia, que é o Cidadão do estado de Rondônia. Eu e o Arimar temos o título em comum, mas o Arimar é verdadeiro e o meu é de sentimento. Daniel, essa situação onde o pertencimento tem que povoar a mente de filhos natos ou adotivos, você defende então que essa própria história, digamos assim, seja contada através de políticas públicas para que cada vez mais o rondoniense nato ou adotivo se arraigue mais a essa terra e consiga ter amor. Com esse amor, ele possa produzir mais, ele possa efetivamente dar o melhor do seu esforço para uma vida melhor para todos? Arimar, com certeza. Até um tempo atrás, Rondônia tinha uma baixa estima, porque as notícias que saíam do estado para o cenário nacional era só notícia ruim. Notícia boa, nossa, não é que não existia coisa boa, é porque não interessava as coisas boas, né? Enquanto isso, o vizinho estado do Acre, como é um estado mais antigo, que mais consolidado, eles tinham e têm uma política de valorização do estado muito forte. E de uns anos para cá, Rondônia passou a fazer isso também, né? E agora, a gente tem que ter consciência de que valores históricos você precisa ser... Por exemplo, o que significa o Forte Príncipe da Beira? O que significa a Estrada de Ferro Madeira Mamoré? O que significa a BR-364?
né? Então, esses significados, a gente precisa de trabalhar isso para que ele não caia no Com esquecimento. política pública. Com política pública, mas isso passa também pelo fato de você ter literatura que resgate isso, de você ter cinema que resgate isso. Você precisa ter atividade. Por exemplo, uma jovem professora agora nossa aqui de Porto Velho, a Cleide Beckman, ela acaba de ganhar um prêmio de um livro escrito sobre as mulheres que vieram para cá, dos barbadianos, na construção da Estrada de Ferro. Ela acaba de ganhar um prêmio nacional. E isso, o conhecimento do livro dela cria um sentimento de pertencimento, né? Então, a história tem que ser contada todos os dias para não ser esquecida. E o melhor exemplo disso são os judeus. Eles contam tão bem a história deles que a gente hoje, não sei se eles acreditam tanto na história que eles contam quanto a gente. Então essa maneira de contar a história, ela é muito forte para você criar identidade e esse sentimento de essa terra é nossa e eu tenho a obrigação de não só tirar proveito dela, mas também contribuir com ela para melhorar e pensando nas gerações futuras. Daniel, se você olhar no retrovisor da sua vida, desde quando chegou aqui, na década de 70, os percalços que passou, as conquistas que obteve, o que você destaca assim como sendo, isto aqui tem minhas digitais e ninguém tira? Prima, assim bem rápido. Quando eu fui vereador, nós saímos de uma situação que o município tinha quase 50 escolas isoladas e passamos a ter 4 escolas polo. A educação em Cerejeiras é uma dos melhores do estado, se não a melhor, em rede municipal. Essa foi uma contribuição que eu dei, né? Como deputado, um dos primeiros trabalhos que eu cheguei lá era um escândalo com relação à aquisição de merenda escolar. Nós mudamos o sistema. A merenda escolar, em vez de ser comprada pela SEDUC e mandado para as escolas, porque chegava pela metade, enfim, problema de todo tipo, o dinheiro foi escolarizado, né? No governo do Bianco, eu ajudei a criar, por exemplo, o PROACAP, que é o programa que habilitou 6 mil professores aqui no estado de Rondônia, né? Quando eu assumi o governo, por exemplo, você tinha uma identidade, uma simples identidade, mas que é muito importante para quem vai atrás dela, como documento, como pertencimento, como cidadania. A gente só fazia identidade em 25 municípios do estado da delegacia de polícia. Quando eu entreguei o governo, a gente fazia em 52 municípios, né? Junta comercial, nós tínhamos a junta comercial mais rápida do Brasil, e é assim até hoje, uma junta comercial muito boa, mas ela só estava presente em 12 municípios. Quando eu deixei o governo do estado, ela estava nos 52, né? A parte de segurança. Quando eu assumi, a gente tinha uma patrulha Maria da Penha no estado, que era em Ji-Paraná, que era iniciativa do então tenente Sassamoto, que hoje já deve estar tenente-coronel. Era um projeto pessoal dele. Nós transformamos isso num projeto de política pública. Quando eu saí do governo, a gente tinha pelo menos um batalhão, pelo menos uma patrulha Maria da Penha em cada um dos batalhões. Considerando que eu assumi, era 8 batalhões, e quando eu deixei o governo eram 13. Minto, 11 batalhões, porque eu criei o batalhão de Rolim de Moura, o 9º batalhão aqui em Porto Velho, lá na Zona Sul, e o batalhão da BR-429 lá em São Miguel, né? Então são algumas coisas pontuais que eu tive o prazer de falar, não, isso aqui tem as minhas... Não é só minha digital, não, tem as 2 mãos e os 2 pés firmemente fincado nessas ações, porque foi a gente que deu condições para que isso pegasse e existisse. Daniel, hoje o estado de Rondônia ele é forte no agro, né? E o agro tem consolidado-se como uma matriz econômica, digamos assim, bem forte no interior, embora aqui na capital ainda tenha muito empreguismo público, mas a parte de serviços também é muito forte. Eu gostaria de saber, a seu ver, quais são os grandes desafios que o estado pode enfrentar para superar os percalços que efetivamente ainda encontra pelo caminho? Arimar, o setor produtivo nosso é fantástico, né? Porque tem pessoas que só olham para o lado negativo, nós temos problemas, né? Problema de ordem ambiental, esse negócio todo, e isso precisa ser tratado com seriedade. Mas o que foi feito no setor produtivo do estado de Rondônia é algo fantástico. Eu tive o privilégio de assistir isso em uma posição
muito privilegiada, né? Porque a primeira iniciativa que viabilizou atividade econômica no estado de Rondônia foi o olhar da família Marge de ver no Rio Madeira uma alternativa para escoar a produção deles no oeste do Mato Grosso. E isso começou em 95, né, ainda no governo do governador Raupp. O Pitaluga foi secretário de Estado da Agricultura e foi a primeira pessoa de Rondônia como secretário de Estado que foi ao Mato Grosso para tratar sobre isso com os margens, foi ele. E isso viabilizou a agricultura de Rondônia. E eu tive que ajudar a construir na Assembleia. Foi um projeto do governador Raupp, à época, para fazer uma parceria com a Marge. Arimar, você sabe bem, nós tínhamos naquela época 3 folhas de pagamento atrasado de servidor. Como é que você ia pegar dinheiro do Estado que não pagava servidor para fazer uma parceria com uma grande empresa? O que nós fizemos? Eu tive que encarar isso na Assembleia Legislativa. Eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça e obrigatoriamente tinha que passar por lá. E dividiu a comissão 3-3. Alguém teve que desempatar. E o voto de desempate foi meu. E eu, inclusive, na época, fui criticado por isso. Eu falei, olha, se nós não criarmos alternativa, nós vamos continuar sempre sendo um Estado que não dá conta de pagar a folha de pagamento. E isso criou condições para a nossa agricultura. E no governo do Bianco, eu ajudei a consolidar o Idarom. Porque aí nós resolvemos e criamos condições de ter um plantel bovino, talvez o estado que tem, e talvez no mundo, nenhum local tem uma média média de equiparação entre a quantidade de seres humanos e a quantidade de bovino que a gente tem, como aqui em Rondônia. Nós com certeza somos, de per capita, o estado que tem mais bovino no mundo, mas bovino de qualidade, com preço, que precisa, evidentemente, ser adequado a algumas situações de mercado para poder ajudá-los, mas a produtividade de Rondônia é um negócio fantástico. Daniel, e eu tive o privilégio de poder ajudar nessas 2 oportunidades. Daniel, hoje você é um homem maduro, um homem que já passou por situações mais difíceis. Se você tiver que olhar para trás e você vai pensar assim, isto eu me arrependi, nisto eu acertei. O que você se arrepende dessa vida política? Arimar, eu não posso arrepender da vida, eu não, sem nenhuma de decisões autoavaliação. Cara, a gente sempre tem coisas que a gente poderia ter feito diferente, né? Agora, o meu mandato de vereador, eu acho que eu fiz as coisas da melhor forma possível. Os meus mandatos de deputado estadual, eu tenho orgulho daquilo que eu fiz, porque eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer dentro dos meus limites. Quem tem que ter a compreensão disso. Como vice-governador, eu procurei fazer aquilo que, inclusive me adaptar dentro de um processo, porque ser vice não é muito fácil. É só você ver a confusão que está no estado agora, do governador com o vice. E ser vice é muito difícil. Né? É muito difícil. E eu consegui sobreviver a esse tipo de coisa. Né? Tem algumas coisas que a gente poderia fazer e não fez. E tem uma que eu vou citar aqui. Eu tenho uma decepção e uma coisa que eu poderia fazer e não fiz. Eu estive na Confederação Brasileira de Basquete no Rio de Janeiro. E se eu tivesse colocado R$200 mil à época, a gente tinha feito uma etapa aliás, a competição sul-americana de basquete poderia ter sido em Rondônia. Mas eu estava tão preocupado da gente não fechar as contas no final do ano, isso não poderia acontecer, eu podia ser responsabilizado, a gente não deu bola para isso. E a outra, mas eu acho que aí foi até bom, eu mandei para a Assembleia Legislativa um projeto para que o Estado entregasse para a Prefeitura o terreno lá onde era a rodoviária. E a Assembleia Legislativa, nós precisávamos de ter 13 votos, né? Porque é maioria absoluta, não sei nem porquê, que entendia que era assim, e a gente só conseguiu 12 votos. Isso me chateou pra caramba. Mas depois eu falei, mas o culpado fomos nós, porque a gente achou que era um projeto de tanta relevância que nenhum deputado estadual votaria contra. E, infelizmente, não só votaram, como eram deputados que tinham domicílio aqui em Porto Velho. Você já está um tempinho longe da vida pública partidária, digamos assim, ou se ainda está afiliado, eu não sei, mas eu gostaria de saber se você tem pretensão de voltar novamente à seara política numa futura eleição. Arimar, eu ouso dizer que eu estou aposentado. Está aposentado. Aposentado. Dessa água não beberei?
Eu não posso dizer de saga não beberei, porque eu fui aposentado em 2002, quando foi 2014 eu estava com mandato, né? Mas pela conjuntura atual, até pelo envolvimento da minha família, a minha passagem pelo governo, Arimar, embora eu tenha me esforçado o máximo possível, você é testemunha que não foi só flores, né? E isso trouxe alguns dissabores, alguns entristecimentos, algumas tristezas para minha família, então eles não vê com bom olhar eu fazer parte da política. Então eu tenho que levar em consideração uma família maravilhosa que eu tenho, minha esposa, minhas filhas, meu filho, meus genros, né, meu neto, e o que eu puder fazer para estar mais próximos deles e conviver mais com eles, eu vou fazer. E para fazer política e para ser bem sucedido, talvez eu tenha que abrir mão, né, de algo tão importante que é estar junto com eles aí, se não todos os dias, pelo menos todo final de semana. Daniel, Mas para finalizar, vou continuar fazendo política do meu jeito, dando pitaco, ajudando. Se puder contribuir com alguém que tem com mandato, vou fazer com satisfação. Mas mandato provavelmente eu não tenha mais. para finalizar a nossa entrevista, Já? já, eu gostaria de saber como é que você gostaria de ser lembrado do futuro, já que você está de pijama já. Cara, o que eu posso dizer para você? Vamos dizer que eu gostaria de ser lembrado como um garoto que chegou em Rondônia e fez de tudo para poder melhorar a própria vida, da sua família, mas também das outras pessoas. E ter a satisfação de poder olhar para trás e falar, olha, tem muita coisa boa que a gente fez. E com a cabeça bem firme, bem tranquila, do dever cumprido, mas que a missão não acabou ainda. A gente tem algumas coisas para fazer e nós vamos tentar fazer até o último suspiro. É esse o objetivo nosso. Daniel, se dirige aos ouvintes, internautas, enfim, do podcast Pode Opinar e faça suas considerações finais. Arimar, obrigado pela oportunidade. É sempre bom poder falar sobre as nossas origens, porque quando eu falo sobre as minhas origens, eu falo do meu passado, o passado da minha família, né? A minha mãe me ensinou que o meu sobrenome não é meu, o meu sobrenome é da minha família, né? Eu tenho um orgulho muito grande de ser neto do Inácio Luiz Pereira, cujo nome Pereira homenageia a cidade que eu nasci, porque eles foram os primeiros a chegar lá em 1903. Em 1907 chegava Eugênio Alves da Rocha, que é meu avô, pai da minha mãe. E uma cidadezinha que era um distrito, aqui onde eu morava quando criança, hoje tem uma avenidazinha lá e ela homenageia o meu avô. Então o meu grande compromisso é com a história, com o passado da minha família. E a partir do momento que o meu neto Henrico nasceu, eu passei a ser responsável pelo que eu construo, o que eu faço, quais as minhas atitudes para que eu não possa envergonhar o meu neto no futuro. Ele já está começando a ler e eu não quero que ele abra um site, que ele pesquise por aí e descubra algo do avô que o decepcione. Esse é hoje o meu grande desafio. Daniel, é sempre um prazer receber. Obrigado, Animais. Espero Obrigado. que você tenha aqui o mesmo sucesso que você teve em todos os veículos de comunicação que você passou e que me deu o mesmo espaço que você sempre me deu. Obrigado. Nós agradecemos também. Esta é mais uma edição do podcast Pode Opinar, que termina aqui, hoje, recebendo a presença de Sua Excelência, o ex-governador de Rondônia, ex-deputado estadual, ex-vice-governador Daniel Pereira. Até outra oportunidade. Até lá.